Dorival, boa noite. Queria que você falasse do clima hoje no Morumbi, né? Porque o seu nome foi anunciado, o torcedor aplaudiu muito no primeiro momento, né? Mesmo substituindo um ídolo, né? Que poderia ser uma situação complicada, mas a torcida de São Paulo já abraça. E, inclusive, abrindo o bandeirão do próprio Rogério Ceni ao término da partida, né? O torcedor me parece que sentiu uma mudança de clima. Como é que você sentiu esse ambiente hoje do Morumbi com a sua chegada? Olha, assim, é muito delicado, né? Você falar, assumindo a posição de uma pessoa que representa o que o Rogério representa ao nosso clube. Para mim, assim, até incomoda ter que falar alguma coisa a respeito, porque, primeiro, é uma pessoa que eu tenho um carinho e um respeito também especial. Toda a história dele dentro de São Paulo, e coincidências da vida, é a segunda vez que eu estou entrando justamente no momento em que o Rogério está saindo. Lógico que eu fico feliz de estar voltando a um clube como São Paulo, porém eu me coloco também na condição do Rogério e sei o sentimento que talvez ele deva ter nesse instante, o que é um fato natural. Todos nós somos humanos, e ainda mais ele, com a história que ele tem aqui dentro, com tudo que ele representa, com tudo que ele deixou, todo legado. Mas assim, eu vou tentar fazer o meu melhor, dando sequência a tudo o que ele vinha desenvolvendo dentro da equipe, tentar aproveitar o máximo possível. Vocês viram hoje um jogo dificílimo, o resultado não espelha aquilo que foi a partida muito complicada. Se acontecesse um gol pelo lado do América, talvez a história da partida fosse outra. Eu tenho que enaltecer a equipe pelo espírito, pela busca, pela entrega que nós tivemos. Foi uma semana conturbada para os próprios jogadores, não é fácil isso. Queira ou não, você muda um pouco o foco do seu objetivo principal, que é o jogo, até porque muitas notícias envolveram, né, desde o momento da saída do Rogério. Então isso tudo eu entendo que tenha criado um problema extra na cabeça de cada um. Raros são aqueles que conseguem apartar uma situação da outra, mas temos que trabalhar, nos dedicarmos aí ao máximo para que melhoremos as condições apresentadas nesse momento. Dorival, tudo bem? E dentro de toda essa turbulência, você teve que armar o São Paulo para sua estreia, para esse primeiro jogo. E apesar do pouco tempo, já deu para notar muitas diferenças, né? Até muita gente imaginou que antes do jogo, quando saiu a escalação, você ia naquele 4-4-2 mais clássico, você fez um losango metendo o Pablo Maia na meia direita, metendo o Michel Araújo mais centralizado, dois laterais que sobem bastante, o Luciano mais próximo do Calera, e principalmente eu acho que talvez a postura defensiva do São Paulo sem a bola, né? 2 dos gols saíram do São Paulo pressionando o adversário. O que você buscou nessa primeira escalação e como que foi armar o São Paulo dentro de toda essa turbulência? Bom, a principal carência de uma equipe quando você tenta implantar algumas pequenas mudanças é justamente você tentar acertar e coordenar um ataque em que você, ao final desse ataque, você esteja bem posicionado para recepcionar o teórico contra-ataque adversário ou uma transição adversária. Isso talvez seja a maior dificuldade que todos nós temos. Por quê? Porque é uma mudança de alguns comportamentos que o próprio jogador vinha executando há um tempo. Por exemplo, o Maia jogou um pouquinho mais pelo lado direito, fora da função que ele vinha executando até então, que era um pouco mais centralizado. Queira ou não, ele vai demorar um pouquinho para adquirir ali uma condição, mas eu vejo ele também com esse potencial. Nós temos no elenco pelo menos aí 4 jogadores com características muito semelhantes, né, de primeiro homem. Então eu preciso tentar achar um segundo homem ali, que dê uma sustentação ao Nestor, que tenha uma aproximação da área, tenha uma boa batida em gol, que é o que ele tem. Mas é diferente você estar jogando como um primeiro homem e começar a jogar como um segundo homem.
muda-se muitas coisas. Então, até que você adapte tudo isso é complicado. E queira ou não, alguns pequenos comportamentos, né? Até porque o 4-4-2 do São Paulo já era pré-estabelecido. Então você tenta alterar um pouquinho, queira ou não, você corre um risco muito grande, que foi o que aconteceu em muitos momentos da partida. Eu tenho consciência disso. Por isso que eu falo que foi um resultado de alívio, foi um ótimo resultado, porém não foi e não saímos totalmente satisfeitos daqui hoje, porque nós precisaremos melhorar e muito para a nossa sequência.